Keila Braga, pastora sênior da Hangar 7 Church, empreendedora, palestrante e bacharel em Direito e Teologia. Casada há 23 anos com Juan Pinheiro, mãe de Kevin e Brian. Keila tem um coração apaixonado por ver vidas transformadas pelo amor de Deus e sociedades impactadas pela fé. Seu ministério tem inspirado pessoas em todo o Brasil a viverem o propósito de Deus de forma plena e sobrenatural. Recebam com muita honra, pastora Keila Braga. Uau! Boa noite, mulherada linda. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, glória a Deus. Obrigado, meninas. Vocês são lindas. Vou aproveitar que vocês estão em pé, vamos orar de novo, porque crente gosta de orar, né? Você é crente? Tem crente aqui? Que bom a gente estar junto. Jesus, obrigada por essa palavra poderosa da pastora Esther, Senhor. Que encontre em nosso coração uma terra boa e fértil para frutificar a 30, 60 e 100 por um. Continua, Senhor, falando através de nós, tocando o nosso coração. Espírito Santo, somos dependentes de Ti. Sem Ti não somos nada. Se não temos Você, não temos nada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, obrigada. Continua falando conosco através da Tua doce palavra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Te amamos, Jesus. Pode sentar, fique à vontade. Vamos lá, mulherada, que tempo bom. Que bom a gente estar junto, que honra estar aqui. Eu trago um abraço do meu marido, pastor Juan, que esteve com vocês alguns meses atrás. Mas ele esteve em Poconé. Agora fiquei curiosa, quero dar um pulo em Poconé. Já fiquei curiosa, já quero conhecer tudo. É a minha primeira vez no Mato Grosso, fiquei muito feliz. Mato Grosso, né? Não falei errado, falei certo. Tô aqui pensando, Jesus, errei. Mas fiquei muito feliz, sempre ouvi falar de Cuiabá, mas agora conheci Tangará da Serra. Muito bom, obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, pastora Maressa. Muito feliz, muito honrada mesmo. E vamos para a palavra. Eu e a pastora Esther estamos competindo versículo. Eu falei hoje, eu vou falar tal versículo. Aí ela falou, eu também vou falar. Aí eu falei, você vai falar primeiro? Ela, sim. Aí eu falei, não. Daí ela falou, não, esse eu vou falar amanhã. Eu falei, que bom, eu vou falar primeiro, parece que você que roubou meu versículo. Mas agora eu vou falar um que você já falou, então eu estou roubando seu versículo. Gente, claro que um tema, falando de mulheres preciosas e mulheres plenas, a gente tem que lembrar do fato de Jesus ter nos dito, o inimigo, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. Eu fui procurar essa palavra abundante. Essa palavra, ela significa mais ainda do que abundante. A gente não tem uma palavra no português que significa, porque dizia assim, super abundância, excedentemente abundante. Então Jesus veio para que você tenha uma vida excedentemente abundante. É bom demais, né? Jesus deseja que você tenha uma vida excedentemente abundante. E eu amei isso porque esse é o desejo do Senhor. E eu vou falar sobre isso abordando os temas corpo, alma e espírito. E eu amei que a pastora já fez essa... O Espírito Santo é legal, né? Porque ele vai fazer assim, eu vou fazer assim, ele vai construindo como ele coloca as palavras e daqui a pouco você fala, nossa, que legal, falou, que perfeito, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu vou ler 2 textos aqui para a gente começar. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 5:23. E esse texto foi dito pelo apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica e ele diz assim, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra linda, olha que texto lindo.
Ele diz assim, ó, olha que poderoso. Tá aqui atrás para vocês? Ainda não. 1 Tessalonicenses 5:23. Se não tiver, tem aí. E agora o Deus da paz os torne santos, as tornem santas em todos os aspectos. Quem quer viver uma vida de santidade em todas as áreas? Todas as áreas, irmã, todas as áreas. Não tem uma área que é pra gente esconder debaixo do tapete. Não tem uma área que é pra ficar atrás da porta. Não, eu quero viver minha vida espiritual em santidade. Mas lá em casa... Não, Jesus quer que a gente viva uma vida plena, completa. E todas as áreas da nossa vida sejam santas. Mas aqui ninguém ainda é santo. Mas a gente está prosseguindo e vivendo para chegar, para atingir uma vida de santificação. A gente não chegou lá, nem o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu não digo que eu já cheguei, mas eu já deixei para trás o que eu fazia antes. Né? Eu olho para a minha vida, eu tenho eu vou fazer 24 anos de casada. Eu olho para as infantilidades que eu fazia com 1, 2, 3, 5 anos de casada. Eu falo, graças a Deus que eu não sou mais aquela menina mimada. Graças a Deus que eu era infantil. Eu fazia bico. Eu dormia sem falar com o marido. Você não faz isso porque você não é infantil. Você é uma bênção, você é uma mulher usada por Jesus, né? Uma mulher com domínio próprio, com amor. Você não faz isso, mas eu fazia. E hoje eu olho para trás e falo, ai, graças a Deus aquela Keila lá morreu, né? Tá vivendo uma nova Keila para a glória de Jesus. Então, quando eu olho as áreas que eu preciso ainda entrar em santificação, ainda corrigir, ainda permitir ser corrigida pelo Espírito Santo. Então a gente vai falar desses três aspectos. Ele fala assim, que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. O que é irrepreensíveis? É que não precisa tomar bronca. Você tem algum filho irrepreensível? Os filhos, não é bom um filho que não precisa tomar bronca? Quando você vai falar, ele, ai mamãe, mas, né? Ou não tem nem o que corrigir. Às vezes você tem um mais puxado, mais espoleta, você fica o tempo todo, menino. E tem um outro mais calmo que você fala, eu não falo nem o nome dele, ninguém nem sabe que esse menino mora aqui. As vizinhas acham que eu tenho só um filho, só aquele outro lá. Então, o que é irrepreensível é que você não precisa chamar atenção. É que tua líder de célula não precisa, querida, vem cá. Aquilo que você falou foi desagradável. Querida, você está falando mal dos irmãos? Meu amor, olha como você tratou seu marido. Na frente, querida. Sabe assim, precisa de repreensão. E aleluia pela repreensão. Porque a Bíblia diz que o sábio ama a repreensão. Sabe quem não gosta de ser repreendido? A Bíblia diz que é o tolo. Não quero chamar ninguém de nada aqui também. Não estou aqui para isso. Mas por muitos anos eu não conseguia receber a repreensão. Eu era? Não fala, gente. Eu não chamei você, por que você chamou eu? Aí eu não gostei. Eu era tola. Eu tomava uma repreensão e eu ficava me justificando. Eu ficava, não, mas eu fiz isso porque você fez isso. Não, mas eu falei porque também quem tem sangue de barata? Tá, Jesus. Então a gente é chamado a uma vida irrepreensível. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada área dentro do meu tempo. Não tô entendendo nada. Tem nenhum girando? Não entendi. 2, 1. Entendi. Tem um tempo aqui, viu, gente? Tem um tempo, eu estava tentando entender o que estava acontecendo com ele. Vou obedecer você. Vamos lá, a santidade integral. Então, se eu tiver que dar um texto, um tema para isso, você tem seu caderno. Gente, tem um caderninho chique essa conferência? Eu vi, eu quero pastora. Eu quero. Quem tem caderninho chique aí? Isso, maravilhosas. Então, você põe o nome dessa palavra é esse, santidade integral. Amém? Santidade integral. Estamos caminhando para a santidade. O primeiro aspecto da santidade que a gente vai falar é na nossa vida espiritual. Ok? Primeiro aspecto, vida espiritual. Porque nós vamos falar
espírito, alma e corpo. Beleza? Eu vou pedir, pastora Esther, você me ajuda? Pastora Maressa também? Posso pedir ajuda das duas? Vamos lá. Às vezes a gente acha que espírito, alma e corpo é isso aqui, separado, né? Keila espírito, Keila alma, Keila corpo. Então Keila espírito vai para a igreja. Keila espírito, vamos para a igreja. Estamos espiritual, hein? Não vai falar mal de ninguém, tá? Por favor, não xinga o marido no caminho. Não grita com as crianças que a gente está se arrumando, a gente está indo para a igreja. A gente está santa agora, amém? Aí você está indo para a academia. Só vai aquele corpo, vai. Academia não é lugar de santidade, academia, vai lá. Academia, volta. Agora Keila alma, tá triste, briguei com o marido. Ai, por que ele falou aquilo? Ai, para de rir, mulher, você tá triste. A Keila espiritual agora chegou na igreja. Eita, aleluia. A gente acha que é isso aqui separado. Aí a Keila espiritual chama a Keila alma. Fala, vamos viver nossa vida amando Jesus. Vamos viver nossa vida perto do Senhor. Vamos viver a nossa vida honrando a Deus. Vamos viver a nossa vida. Vamos, ora. Sua alma está triste. Por que está abatida, ó minha alma? Porque você está... E fica o espírito e a alma lá. E o corpo? Foi abandonado. Largaram o corpo lá. Quem que largou o corpo? Hein? Tem gente que abandonou o corpo faz 10 anos. É o corpo abandonado. Doente. Não consegue agachar, não consegue amarrar o tênis. Vamos voltar lá, abraçar o corpo. Aí tem gente que pega o corpo e a alma e vai para a academia. Ficou o espírito lá. Aqui, ó. Leva eu. É nada. É lugar de autoestima. É lugar de exercício. É lugar de fazer fotinho pro Instagram. É lugar de causar. É lugar de botar aquele topzinho. É lugar de... Cadê tua vida espiritual, querida? Não abandona seu espírito aqui. Quem que tá vivendo a vida abandonando o espírito? Volta aqui. Aí tem gente que é muito santa. Vive a vida no corpo e no espírito. Mas largou a alma está ferida. A alma foi abandonada. A alma foi saqueada. Foi abusada. Mas cala essa alma. Por que você está abatida? Fica quieta. Não dá tempo para resolver isso. Não, queridas, não somos nenhuma coisa, nem duas coisas. Somos integral. É corpo, alma e espírito. E Jesus chama para integral, para uma saúde, uma santidade integral. Dessas 3 partes que fazem parte de você. Você é inteira, corpo, alma e espírito. Vamos dar um aplauso para minhas ajudantes aqui, maravilhosas. Muito obrigada. Agora que elas me ajudaram a pregar, eu vou pregar bonito. Porque é muita unção aí, né, que eu recebi aqui. Glória a Deus. Vamos falar do Espírito então? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida aos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A pastora Esther disse muito bem, eu e você precisamos morrer. A velha Keila, eu preciso enterrar. Ela morreu lá no batismo. Tem 35 anos que eu me batizei. Ela morreu lá. Mas olha, que essa bandida quer voltar e quer vir aquelas mortas-vivas assim, ó, Thriller. Não pode cantar isso na igreja, é Michael Jackson. Quem é da época do Michael Jackson? Ah lá, quem não é um... Deixa eu ver um nome de um seriado de morto-vivo, fala. Não sei. Não finge que você não sabe.
Walking Dead. É antigo também, né? Crepúsculo, via vampiro, não sei do que, Diário do Vampiro. Não finge que vocês estão fingindinho, né? As véias falaram, Michael Jackson. Véia porque eu tô me incluindo, tá, gente? Em nome de Jesus. Tá? Desculpa, não se ofendam em nome de Jesus. Gente, a velha Keila, ela quer voltar. Mas eu preciso estar espiritualmente madura, espiritualmente conectada. Eu preciso estar espiritualmente forte. Para a hora que vem aquele momento do aeroporto, aquele momento, eu já tive desses, viu? Mas não vou contar para vocês, não. Gente, quando acontece essas situações, a Keila espiritual vai falar mais alto do que a Keila carne. A Keila carne, ó, caladinha. A Keila espiritual, que conhece o fruto do Espírito, que tem domínio próprio, vai falar mais alto. Entende? Está perdendo o controle, está perdendo a cabeça. Deixa o Espírito Santo te dominar, deixa o Espírito Santo te guiar. Não vai se perder, não vai se calar, não vai... Aliás, tem hora que tem que calar mesmo, mas não vai vacilar. Porque o nosso espírito, a Bíblia diz em Eclesiastes, que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Existe um vazio dentro do ser humano, e esse vazio é o anseio por Deus, o anseio pelas coisas espirituais, o anseio por Jesus. E esse vazio que você só preenche em Jesus Cristo, na presença, no louvor, no choro, na lágrima, no buscar o Senhor, no acordar de madrugada, no jejum, na oração. Esse vazio só preenche nesse lugar. Porque às vezes a gente quer preencher um vazio com o marido, quer preencher o vazio lá com os filhos. Aí põe o filho num pedestal em que era para estar Jesus. Põe o marido num pedestal, o namorado, o noivo. Ou às vezes você não tem nem ninguém, mas você põe a idolatria do casamento num pedestal. E aí, o teu espírito adoece, vazio. Por quê? Porque existe um ídolo no lugar que nasceu para ser de Cristo. Então o nosso espírito precisa de Jesus Cristo. A gente precisa destronar os ídolos, destronar. Espírito Santo, mostra para nós o que nós temos colocado como ídolo. É muito sorrateiro, é muito pouco, é muito rápido. Quando eu vi uma briga com o meu marido, me deixava mal vários dias. Por quê? Porque eu tinha colocado ele num pedestal. Não, querido, sai daí. Não, sai daí, esse lugar é de Jesus. Se eu tivesse uma discussão, alguma coisa com ele, eu corria para Jesus. Jesus, tem misericórdia. Jesus, me ajuda. Jesus, me dá graça. Jesus, me dá sabedoria. Porque senão eu ficava... E ficava lá, perdia a minha paz. E não tinha solução, nem orava. Ficava só lá na fúria, na murmuração, no ódio. E o homem dorme, né? O marido de quem dorme? Dorme, eles dormem. Acho que Deus ama mais eles nessa hora. Porque se eu dormisse ia passar, eu acho. Mas não, fica lá. E o homem tá lá. Ele foi, querido, foi com Deus. Aí no começo do casamento, aí eu ficava assim. Você vai dormir? Aí ele, amor, amanhã. Agora eu preciso dormir. Mas eu tô chorando. Eu não aguento mais. Eu não vou ficar discutindo coisa, não. A tolerância de uma DR do homem é a primeira frase. É isso que ele tolera. Resume, fofa. Em uma frase. Ai, fica, porque você sabe, porque não sei o que lá, porque quando eu era criança, porque não sei o que lá, porque meu pai, porque minha mãe, porque você disse, porque eu pensei, eu não sei o que lá. O homem já foi, ele está pensando, será que o Corinthians vai fazer gol no Flamengo? Ele não está nem te ouvindo. E se ele te ouvir, a tolerância assim, ó, Aí ele vai brigar também, já vai, acabou.
Então, meu amor, pega esse vazio, coloca só Jesus ali. Só Jesus, ele vai ser suficiente. Quando a palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que Ele é um bom pastor. Ele te dá água quando você tem sede. Ele te dá pastos verdinhos quando você tem fome. Ele é suficiente, Ele é mais do que o suficiente. Então eu não preciso ficar correndo atrás, botando, idolatrando filho, marido, trabalho, carreira. Tira isso daí. Desbanca, o teu espírito precisa do Espírito de Deus para preencher esse vazio do coração. Cuidado, porque se você não preencher com Jesus, o inimigo tem muitas sugestões para colocar nesse lugar. Sugestões que parecem boazinhas. Ah, um filho, um marido. Mas se a gente não perceber, é compra. É mais uma sandália, mais um sapato. Eu vou no shopping rapidinho. Não, eu vou abrir aqui a Shein, a Shopee, o que mais? A Tamu. Eu vou abrir aqui e vai comprando, e vai gastando, e vai fazendo, e vai buscando. E vai daqui a pouco. É material ruim no seu WhatsApp. É foto que não deveria estar lá. É conversa que não deveria ter lá. É foto que não deveria ter lá. Porque se a gente não abre o olho, a nossa alma, o nosso espírito deseja se saciar. E a alma da gente é insaciável, se não for Jesus lá. Então cuide do seu espírito. Então vamos lá, como que eu cuido do meu espírito? Primeiro lugar. Eu preciso de Jesus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso me abastecer. Eu preciso falar com Ele de manhã quando eu acordo, eu preciso falar com Ele no meio do meu dia. Eu preciso falar com Ele antes do almoço, depois do almoço, à tarde, na hora do desespero, na hora da alegria. Eu preciso agradecer, eu preciso levantar a mão, eu preciso adorar. Ai, mas eu não consigo nem orar mais. Você não consegue orar mais, você se obriga a orar. Aquela música lá, então vou levantar as minhas mãos e louvar. Não é que você está com vontade não, querida. Que hora que você tem vontade? Tem dia que a gente chega aqui, está cansado, foi o dia inteiro, foi desesperado. Não, deixa eu dar um parabéns primeiro para essa igreja. Eu estou aqui sentada, falei, nossa, que legal, né? Deve ter 50 mil mulheres aqui, que elas são do fogo, né? E começam, olha lá, ai, que delícia. Você é louco, elas não param não. Eu olhei para trás e falei, é mesmo. Tem quase 50 mil, só um pouquinho menos. Mas elas fazem o barulho de 50 mil. Aleluia! Mas primeiro, a gente precisa de Jesus. Você precisa de... Querida, você precisa falar com Ele. A gente precisa falar com Ele. Tá ruim aqui? Fala com Ele. Tá bom aqui? Fala com Ele. Tá com problema lá? Fala com Ele. Então, meu marido, é o filho, é a carreira, é o chefe, é sei lá o que é. Fala com Jesus. Ele é bom, Ele te ajuda. Então, oração. 2, a gente precisa da palavra de Deus. Não tem nada mais importante na sua vida cristã do que falar com Jesus e ler a palavra dele. Porque a nossa boca e a nossa mente é muito criativa. A gente começa a inventar coisa, pensar em coisa, ficar desesperada, ficar problemática, ficar... Por quê? Porque não está com a palavra. Se estivesse com a palavra todo dia, nossa, olha o que eu li hoje. Olha só, o Espírito Santo vai me guiar. Olha só, se eu andar no Espírito, olha, se eu vivo pelo Espírito, eu ando também pelo Espírito. Olha só, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então eu estou achando que está faltando isso, mas não está faltando, porque se nada me falta, eu nem preciso disso. Ah, Jesus, tal coisa está acontecendo. Ele, com seu amor, suprirá em glória todas as coisas. Ei, você tem a palavra de Deus, você está bem alimentada. A espada que a gente pode tirar, a peixeira, é a palavra de Deus. Essa espada é só a palavra de Deus. A única arma que nós temos é a palavra de Deus. E ela é poderosa. Ela é poderosa. Jesus, obrigado pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa o suficiente. Quando a gente aprende sobre a armadura espiritual em Efésios, capacete, cinto, couraça, calçado, é tudo de defesa. Defende. Aqui, ó,
Escudo da fé, que apaga o quê? Os dardos do maligno. Vem, pode vir dardos inflamados, vem. A minha fé, a minha fé, a minha fé. Arrebenta, tchau, tchau. Não vai pegar. A espada da fé. A fé vem como? Ouvir o quê? A gente precisa ter a palavra. E a única arma que é o ataque, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu ataque, querida. Tá com problema com o marido? Começa, eu vou fazer coleção de versículos que eu vou profetizar na vida desse homem. Vou fazer um caderninho de oração, meu caderninho de oração. Hoje eu profetizo que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Hoje eu profetizo que ele é um homem que anda segundo a palavra de Deus. Hoje, é isso. A palavra é suficiente. Você está lutando com a sua boca, coisa que era para você estar lutando em oração. Por acaso vocês não sabem que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades e os principados desse mundo de trevas? Então, a arma que nós temos é a palavra de Deus. E ela desfaz fortalezas, ela desfaz pensamentos arrogantes. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, palavra, oração e a igreja. A igreja, Keila? Como assim a igreja? A comunidade. A comunidade nos faz bem. A irmã me ajuda a ser mais crente, eu ajudo a irmã a ser mais crente. E a comunidade nos fortalece. O pequeno grupo, eu não sei se você não está numa célula, mas você precisa estar numa célula. Porque lá no pequeno grupo eu peço oração, eu compartilho minhas necessidades, eu oro pela minha irmã. Eu estou cheia de problema, eu ouço o problema da outra, eu falo, meu Deus, meu problema não é nada, o filho dela está com câncer. Jesus tem misericórdia, cura, cura, cura. Acabou. Sabe o que a Bíblia diz? Jó recebeu o seu milagre quando ele orou pelos seus amigos. Ei, quando você está na comunidade, você se preocupa com a irmã, você serve a igreja, você serve o irmão. Jesus está cuidando dos seus. Jesus está fazendo por você. Jesus está restaurando o seu cativeiro. Jesus está transformando. Esteja na comunidade, ela fortalece a nossa vida espiritual. Hebreus 10 diz, não deixemo-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia está próximo. Ei, a minha posição aqui com você é te encorajar, colocar coragem dentro de você para você viver sua vida cristã, para você viver sua carreira, para você viver seus negócios, para você viver sua maternidade, para você viver sua filiação, para você viver tudo que Jesus te chama. Eu quero te encorajar, a igreja vai te encorajar. As palavras que você ouve aqui vão te encorajar. Então, o teu espírito é fortalecido em oração, na palavra e na igreja de Jesus. E aí você consegue viver o que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. É um fruto que produz tudo isso aqui dentro de você. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu e você, a gente precisa disso, amiga. Quando a pessoa vê isso frutificando em você, ela fala, essa mulher é cheia do Espírito Santo. Porque eu ia estourar. Essa mulher é cheia de... Porque eu estava com raiva. Essa pessoa aí, ela é cheia de Jesus. Eu quero ser mais como ela. Ei, me ensina. Ei, me ajuda. Eu e você precisamos viver o fruto do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vocês? Então, cuide do seu templo. Então, se o Espírito de Deus habita em você, Ele faz esse fruto. Não é nenhum esforço da Keila, mas a Keila dá espaço para o Espírito. A Keila ora, a Keila jejua, a Keila lê a palavra. E a Keila está na comunidade. E o Espírito Santo tem espaço dentro de mim para me aconselhar, para me corrigir,
para puxar minha orelha. Eu posso ouvir as minhas irmãs, as minhas amigas puxando minha orelha também. Vamos criar na igreja uma comunidade de mulheres que se ajudam? Vamos? Em vez de falar da tua irmã depois que ela saiu, fala já na cara dela, fala: irmã, por favor, cuida disso, querida. Irmã, por favor, não trata seu filho assim. Irmã, por favor, trata seu marido bem. Irmã, por favor, ei, essa é a comunidade. O texto que a pastora leu, ela dizia: ei, essas mulheres estão se tornando ociosas, maldizentes, elas estão se tornando, mas a posição delas é para ajudar umas às outras, é para edificar umas às outras. A Bíblia diz para a mulher que é mais velha, mais madura, ajudar as outras a serem boas mães, boas esposas. Por quê? Porque eu já fiz as tolices quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos. Então eu estou ensinando você, mostrando para você, falando que é para você mudar. Porque quando eu mudei foi melhor, valeu a pena. Então deixa o Espírito Santo viver tão confortável em você, que ele produz fruto. Ele frutifica amor, ele frutifica paz. No lugar do ódio, da raiva, tem amor. No lugar da impaciência, da intolerância, ele produz longanimidade, paciência. No lugar de estourar rápido, domínio próprio. Respira fundo. Em vez de sair falando besteira, fica calada. Que valioso é ficar calada. Até o tolo se passa por sábio quando ele se cala. A palavra, gente, lê Provérbios. Olha só, meu filho joga futebol. E ele sempre gostou de futebol, sempre quis jogar. E alguém falou para mim: olha, prepara que seu filho vai sair de casa com 14 anos. Quê? Porque já vai sair, vai jogar num clube, não sei o que lá. Aí eu tremi por dentro, eu falei: Jesus. E era isso, tudo que ele queria era jogar bola. Eu comecei a orar, a jejuar e falei: Jesus, o que eu tenho que ensinar para esse menino antes dele sair de casa? E comecei: ensina a lavar roupa, ensina a cuidar da casa, ensina a lavar banheiro, ensina a palavra. Eu já li a Bíblia com eles desde piquitico. Antes de dormir, sentava, lia a Bíblia. Aí lia uma biblinha infantil inteira, guardava ela, lia outra. E comprava outra, e lia outra. Daqui a pouco queria voltar para aquela e tal. É assim que você educa filho. Não dá para você educar filho achando que é botando comida no prato só. Porque não é porco que a gente engorda para o Natal. Filho a gente educa. Filho a gente ensina, filho a gente corrige, filho a gente chama atenção. E tem hora que tem que falar firme, tem que falar alto. Tem hora que você vai agachar, fala no olhinho, tão bonitinho, né? Filho, olha, mamãe não sei o que lá. Mas tem hora que tem que ouvir meu filho, em nome de Jesus, não faz isso. Tem, sabe por quê que tem? Porque um dia ele vai ouvir um grito lá no trabalho. Aí ele volta pro céu: ai, que lugar abusivo. Ai, que lugar horrível. Eu pedi as contas. Gente, o povo não está aguentando um grito. A gente não vai criar ninguém em ambiente abusivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa ensinar o menino. E a gente não pode tolerar. O menino bateu na minha cara. Não, a mamãe não tolera isso. Ai, não fala assim. Falo porque eu não tolero. Não vai bater, não vai jogar. Não estou falando de bebezico que joga, tá, gente? A criança, o bebezinho está jogando porque é uma experiência dele, tá bom? O bebezinho não. Estou falando de criança de 5, de 7, de 10 anos que está tacando as coisas, que está batendo porta em casa. Mas nem era isso que eu ia falar. Receba. Glória a Deus. Então o Espírito Santo precisa dar esse fruto em você. O fruto do domínio próprio, o fruto do amor, da bondade. A gente precisa ser boa, bem boazinha, queridinha, benigna, que fala bem das pessoas. Vamos lá. Agora vamos falar da alma. Vamos. Então, para finalizar o espírito, dedica tempo para alimentar seu espírito. Tá bom? Dedica tempo na leitura da palavra, na oração, na igreja. Não vem um culto sim e 2 não, em nome de Jesus.
Não faz isso não, você precisa da palavra todo dia. Você precisa da palavra de Deus todo dia. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Tem culto domingo, vem domingo. Tem culto quarta, vem quarta. Tem culto sexta, tem célula, vai na célula. Ah, mas é aniversário. Então vai no aniversário lá da sua mãe. Aproveita, canta parabéns, aleluia. Prioriza também. Mas depois, vai no culto, querido. Quantos cultos tem aqui domingo? 1. É um culto só. Se você perder o culto, vai perder. Vai ficar só outro dia, só outra semana. Não fica por fora não, querida. Arruma seus compromissos nos outros horários. Combinado? Vamos lá. Vamos falar da alma? Antes da gente começar, eu tenho algumas perguntas. Não me responda em voz alta. É uma pergunta retórica. Olha como eu sou chique. Retórica. É para você pensar, tá bom? Não tem resposta. É para você pensar. Porque tudo isso tem a ver com a sua alma, com a minha alma. Você é grata? Você é grata? Você sabe agradecer as pessoas que já te ajudaram? Aquela pessoa lá que ajudou você a pagar aquele aluguel um dia. Aquela pessoa lá que ajudou você com a faculdade. Você é grata àquela pessoa que cuidou dos seus filhos para você fazer uma tarefa, para você resolver um problema. Você é grata para as pessoas que te ajudaram, que te trouxeram até aqui. Você é grata pelo seu marido que saiu para trabalhar, que voltou. Você é grata aos seus filhos que vão ali, pegam uma coisinha para você. Ô filho, obrigada, eu te amo. Você é grata. Você perdoa? Ou você está vivendo emprisionada por falta de perdão? Porque quando a gente não perdoa, a Bíblia diz que a gente está num cativeiro. Então, se você tem questões com alguém, você precisa perdoar. E você precisa de Jesus. Porque se a gente não olha para Jesus na cruz, a gente não consegue perdoar. Mas quando eu olho Jesus na cruz, eu falo, ah, foi por mim. Ah, foi perdão, então deixa eu perdoar o meu próximo também. Então a gente precisa se corrigir a nossa alma. Você ama, ou você sabe ser amada? Você é amável? Ou você é ríspida, ruim, chata? A pessoa está te fazendo bem, você está olhando torto. Você serve? Você serve as pessoas, você serve sua família, você cuida. Você serve na igreja. Ou quando precisa de um voluntário, que a pastora precisa fazer 6 dias de jejum para vir 5 voluntários lavar a igreja. Por quê? Porque ninguém serve. Não, gente. A gente precisa servir. Jesus, o cara, o Filho de Deus, que saiu lá do céu, de toda a sua glória, veio, ajoelhou, lavou o pé podre daqueles discípulos. Não tinha pé limpinho, não. O pé mais bonito devia ter 8 fungos. Porque eles andavam na terra, gente, com sandália aberta. Né? Pé podre mesmo. Lavando o pé dos homens lá. Ele serviu. Então não tem nada ruim demais para eu fazer na igreja. Ai, me chama, mas eu quero ficar na portaria com a mãozinha, com a placa. Eu não quero lavar banheiro, não. Lava o banheiro, querida. Eu tenho alegria de lavar o banheiro da igreja. Eu não tenho muita alegria de lavar o da minha casa, sabia? Mas o da igreja eu gosto. Porque eu sei que eu estou servindo a Jesus ali. Ó Jesus falando aqui para mim, ó. Mas na sua casa você também está me servindo. Tá, glória. Viu? Eu também sou corrigida. Aqui, ó, em real time, em tempo real aqui para vocês. Você se alegra com a vitória das pessoas, das amigas? Fulano comprou uma casa, ai que bênção. Fulano trocou de carro, ai que bênção. Eu fico assim, mas também herdeiro, mas também do jeito que trabalha, mas também não sei o que. Mas deve roubar, deve não sei o que lá. Será que você consegue se alegrar? Será que a gente consegue de fato? O Espírito Santo me corrigiu uma vez, eu estava no Instagram assim, vi um negócio, fiela, o sangue de Jesus tem poder, sai, diabo. Que é isso? É uma inveja que eu avistei aqui no fundo da minha alma? Repreendo em nome de Jesus. Não, querida,
percebeu isso aí? Isso é uma raiz maligna que está dentro de você. Tira isso pela raiz. Você inveja, que é isso que eu estou falando. Você é medrosa. Você se limita pelos seus medos. Ou você é forte e corajosa, cheia do Espírito Santo, mulher de Deus, que obedece o que Jesus falou. Jesus não chama a gente para ser medrosa. Você se compara? Será que tudo que você faz no seu Instagram é se comparar? Ai, porque olha o cabelo, ai, porque ai, meu cabelo, ai, que não sei o que lá. Nunca vai ser suficiente. A pessoa tira uma foto do Instagram, é o melhor dia, com a melhor maquiagem, com o melhor do melhor, da melhor da viagem, lá em Noronha. Eu fui pesquisar para ir para Noronha, eu falei, fofa, nessa vida não vai dar. Não sei, só se Jesus faz milagres, né? Vai que uma igreja, vamos abrir uma filial lá em Noronha e chama nós. Aí você vê a pessoa lá em Noronha, aí você, meu Deus. Aí você vê a pessoa com aquele cabelo maravilhoso. Meu Deus. Então, para que serve? Para você se comparar? Como que está a sua alma? Por que você vive disso? Ai, porque eu não tenho isso. Ai, porque eu não sou aquilo. Ai, porque não acontece comigo, só com os outros. Esse é duro, que eu vou perguntar. Será que você diminui as pessoas para você se parecer maior? Ai, fulano emagreceu. Claro, com manjaro até eu. Oh, querida, glória a Deus, com monjaro, sem monjaro, com dieta, sem emagreceu, glória a Deus pela vida dela. Diminui o sacrifício dos outros. Mas também vai na academia 3 vezes por dia, tem tempo. Tem fôlego para ir para a academia 3 vezes por dia, é mérito dela. Será que a gente diminui os outros? Diminui, não dá a honra que as pessoas mereciam. Ai, entrou na faculdade. Ai, mas também a mãe pagou aquele cursinho mais caro da cidade. Oh, minha filha, o sangue de Jesus tem poder. Repreende aí isso que está habitando no seu coração. Isso é uma alma doente. Então, tudo que a gente vê assim, tudo que eu tenho um problema, a psicologia tem eu acho que chama a regra do espelho, alguma coisa assim. Como eu não sou psicóloga, né, eu posso errar. Mas diz que tudo que me incomoda em outra pessoa, provavelmente o problema está em mim. Porque está apenas refletindo algo que já está em mim. Ah, porque eu briguei, eu discuti, eu não sei o que lá, é porque a pessoa é insuportável. Não, o problema está em você. Porque se você estivesse plena, como Jesus nos propôs, a viver uma vida absolutamente abundante, nada vai me incomodar. Já percebeu o dia que você sai de casa no trânsito e o cara... Você falou, oh meu Deus, o homem já acordou nervoso, Jesus. Cuida desse homem, Pai. E você está em paz. Agora acorda você, irritada. Sei que lá, já brigou, não sei que lá. Aí é você, seu filho. Oh meu Deus. Filho de Jezabel. Esses dias a pessoa me fechou no trânsito. Eu fiz... Ai... serpente do... Ai, gente, eu falei tão... peste perniciosa. Esse xingamento crente. Mas o que está acontecendo? Eu que estou irritado, o problema está em mim. Tem um problema com o cara no trabalho. O problema está em você. Está na sua alma. Está no seu coração. Porque a pessoa pode ser a pior do mundo. O que Jesus manda a gente fazer? Amar o inimigo. Então, no resumo, sempre a errada sou eu. Sempre, no resumo, é eu que preciso ser tratada. Então, o meu convite é que a gente venha tratar a nossa alma. A gente não viva de comparação. Gálatas ensina a gente, Gálatas 6, 3 e 4 diz, ninguém se considere coisa alguma, não sendo nada. E está se enganando você mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá se orgulhar de alguma coisa, sem se comparar com ninguém. Então, quando eu preciso me comparar, eu posso me comparar com a Keila do ano passado. Eu posso me comparar com a Keila recém-casada. Eu posso... Comigo.
Será que eu estou melhor hoje do que eu estava antes? Será que eu estou mais crente hoje do que eu era antes? Será que minha alma está mais curada do que era antes? Então a gente precisa tratar a nossa alma. Não se compara com outra pessoa. Se compara com você mesmo, para você caminhar numa melhora, de glória em glória. A Bíblia nos chama para viver de glória em glória. Todos aqueles que contemplam o Senhor face a face, estão sendo transformados em uma glória cada vez maior. É esse o convite. É esse o nosso chamado. E Jesus nos chama a viver, frutificar, porque o fruto vai aparecer lá na nossa alma. Porque é uma coisa só. O Espírito Santo vem, ele frutifica em mim, ele cura a minha alma. Ele frutifica para fora, a pessoa fala, que pessoa maravilhosa, que pessoa especial, que pessoa curada. Que pessoa limpa, que coração bom. Então, é uma coisa só. Só que o Espírito, junto com a alma, não estão sozinhos, nós temos o corpo. Eu tenho que pular aqui, porque eu não sei o que aconteceu com isso aqui. Começou a correr, do nada ele fez isso aí. Eu vou pular, porque eu ia falar, por que está abatida a minha alma? Resolve seus BO com você mesmo. Quando você lê Salmos, você fala, era bipolar. Era bipolar, que ele está assim, dá um soco nos meus inimigos, quebra os dentes. Ah, eu me alimento só das minhas lágrimas. Ah, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você fala, esse homem é doido. Em um salmo só ele consegue fazer tudo isso aqui. É assim. Se você for sincera na sua oração, é assim que você vai orar. E se você conseguir orar assim, ser sincera na sua oração, Jesus lava a sua alma. Jesus limpa seu coração. Você, eu não sei orar, estou sem palavras. Abre salmo e começa a ler. Lê em voz alta. Isso tudo é oração. Começa a ler. Mas que salmo? Começa do 1 para no 150. Tem dia que está ruim aqui, eu dou play e eu deito e fico parado assim, ó. O homenzinho da Bíblia, lendo a Bíblia para mim. Aí eu achei. Salmo 5, Salmo 7, Salmo 28. Aí eu fui até o 42. Chegou lá no porquê tá abatida, é isso, tá abatida. No outro dia eu vou do 43 em diante. Pega salmos e lê até que aquele salmo vai fazer uma cirurgia na sua alma. O Espírito Santo chega, ele cura, ele trata, ele trabalha, ele arranca o que não tinha que estar lá. É na palavra de Deus. Mas a gente tem que falar do corpo. Corpo, vamos lá. Você está pronta para isso? Antes de falar, eu vou dar o meu testemunho. Eu nunca gostei de academia. É uma coisa chata essa academia. Não é? Quem acha academia chata? Amém. Nunca gostei. Nunca fui atlética. Nunca joguei nenhum esporte. Quem mais? Nenhum. Eu era a última a ser chamada pro vôlei. Não é futebol, não. É pro vôlei, que é só ficar lá em pé e na hora de girar as coisas, eles giravam e falavam assim, Keila, pode ficar aí mesmo. Keila, ó, eu vou pegar aqui, então você vem pra trás, na hora eu vou aí, que não sei o que lá. Eu, tá bom. Não entendi nada. Só ficava lá. Tinha que jogar pra ganhar ponto e não tirar nota vermelha. Nada. Sempre fui acima do peso, sempre. Mas é porque é a sua estrutura do corpo. Aqui. Só que aí vai vindo a idade, você começa a ter dor no joelho, dor na coluna, dor no ciático, é ciático, é lombar, é não sei o que lá. Não, esses dias foi, é o glúteo médio. Eu falei, o que é isso? Não, é aqui, ó, lombar. Aí, então, exercício 0, esporte 0. Comer assim, ó, eu não gosto de salada. Não como legumes nenhum. O único legumes que eu como é batata. Batata é legumes, gente? E o Senhor começou a me corrigir. A vida inteira queria emagrecer. Eu quero emagrecer.
Aí fazia dieta mirabolante, ficava o dia inteiro sem comer, comia meio pãozinho e uma mamão. E passava o dia inteiro com aquilo ali. Não emagreci, engordava. Saúde precária, dor em todo canto. O Espírito Santo começou a me corrigir. O Espírito Santo começou a me chamar a atenção. Você não cuida do seu corpo. Sabe o que é o paralelo do corpo? É a igreja. Você quer cuidar da igreja sem cuidar do seu corpo? Você quer cuidar do corpo de Cristo sem cuidar do seu corpo? Aí meu marido maravilhoso gosta de academia, gosta de esporte. De esporte radical ainda. Vamos, amor, vamos começar a treinar. O sangue de Jesus tem poder. Vamos, eu ia na academia, ficava olhando para aquelas máquinas, ficava, o que eu faço com isso aqui? Por onde eu começo? Aí ele me ensinava, aí ele com paciência. Mas era 20 quilos acima do meu peso ideal, gente. Não tem joelho que aguenta. Não tem coluna que aguenta. Não tem fôlego, não tem vontade de fazer as coisas, tudo está cansada. Como que eu só cuido do espírito? Oro, jejuo, deixo o corpo abandonado. Então o Espírito Santo começou a me chamar a atenção. E eu comecei a cuidar. E as dietas mirabolantes foram trocadas por alimentos mais saudáveis. Eu comecei a ler sobre o assunto, ler sobre saúde. E o que eu estou falando, gente, não é para você ter um corpo perfeito, chegar no shape. Não é isso. É para você ter um corpo saudável. Gente, esse corpo aqui, ó, é o que vai andar comigo até o dia que eu morrer. Até o dia que eu for para um caixão, é ele. Eu não vou conseguir trocar de joelho. Se eu rebentar esse joelho aqui, eu vou ficar com ele para sempre. Se eu rebentar essa coluna, para sempre. Então não tem uma troca. E aí o Espírito Santo ainda diz, sabe que o teu corpo não é a sua alma e não é o seu espírito. É o seu corpo, que é a casinha do Espírito Santo. É o seu corpo. Olha para o corpo aí, ó. Olhou? Olha aí. Deixa eu ver você olhando para o seu corpo. Casinha boa, né? Uma mansão do Espírito Santo. Aleluia. Querida, você é templo do Espírito Santo. Ainda bem que eu estou pregando no primeiro dia. Se elas não gostarem de mim, eu tenho mais o segundo dia para tentar agradar. Para amar elas, para falar coisa mais fofa, né? Eu vou tentar amanhã. Se você saiu daqui e eu te desagradei, amanhã eu vou tentar te agradar, tá bom? Mas eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então nessa caminhada eu vim cuidando da minha saúde, eu vim me preocupando, comecei a comer salada. O primeiro prato de salada que eu comi na vida, eu comi chorando. Chorando, eu não gostava daquilo. Jesus, não é possível, eu tenho que comer isso. Só que a minha meta era emagrecer. A minha meta não era ter saúde. Porque, gente, esse corpo que Jesus me deu, eu preciso honrar Ele. Porque é com Ele que eu vou fazer a obra de Jesus. É com Ele que eu vou pregar o Evangelho. É com Ele que eu venho para Cuiabá, que eu viajo de madrugada. Eu estava pregando no final de semana passado, Maceió, pastora Fabiola e pastor Samuel. Pregamos lá, pregação de culto de mulheres. Pregamos no domingo, pregamos na segunda. Viajamos durante a madrugada. Chegamos em casa, tiramos um cochilinho, levantamos, já fomos trabalhar de volta. É esse corpo. Ele precisa aguentar. Ele precisa aguentar acordar de manhã. Ele precisa conseguir amarrar um tênis. Ele precisa conseguir andar, subir uma escada, sem ficar ofegante. Um lance de escada ofegante eu ficava. Dava vergonha de subir a escada conversando com alguém. Eu parava de falar, eu deixava a pessoa falando. E aí você deixa o Espírito Santo te corrigir. Aí você pede, Jesus, me perdoa o que eu estou fazendo com o meu corpo. Me perdoa que eu não preciso ir num aniversário comer 15 brigadeiros. Eu não preciso ir num aniversário comer 2 pedaços de bolo, porque o bolo tá bom.
Um pedacinho fino tem o mesmo sabor de 3 pedaços. Vai se converter, querida. 15 brigadeiros, 10 brigadeiros, 15 coxinhas. Cadê, gente? O Espírito Santo precisa do seu corpo para pregar o evangelho nessa terra. Ai, tô cansada. O sangue de Jesus tem poder. Você é crente? Deixa seu corpo se converter também. Apóstolo Paulo fala assim, eu esmurro a minha carne. Sabe o que eu faço quando eu vou no aniversário? Eu esmurro a minha carne. Eu não como nada. Antes de sair de casa, eu já comi meu jantar. Aí, a cerejinha de cima do bolo. Então, eu venho numa trajetória de cuidar de mim e da minha saúde. Já tem 3 anos. 2023, eu acordei e falei, vou começar a me cuidar. Comecei a ir para academia. Arrumei uma amiga maromba. Tem amiga maromba aqui? Quem são as marombas da casa? Não, que treina 3, 4 vezes por semana. Vai, com orgulho, vamos. Quem treina? Isso. Vocês são as pastoras do corpo das suas irmãs, querida. E você que não treina, quem não treina aqui? Você precisa fazer discipulado com essas irmãs que treinam. Eu fui fazer isso. Ela era minha discípula. Só no espiritual, porque no corpo eu que virei discípula dela. Aí ela falou, mas eu treino 7 horas da manhã. Eu falei, a hora que você for, querida. Eu odeio acordar cedo, mas eu vou. E fui cedo com ela. Cansada. Ela fazia 2, 3 exercícios. Puxava os negócios. Eu, sobe o peso, sobe mais, sobe mais. Até onde a gente vai ter que fazer isso aqui? Mas eu precisei esmurrar meu corpo. Meu corpo quer acordar tarde. Meu corpo quer comer mais coxinha. Meu corpo quer comer os doces. Meu corpo quer tudo isso aí. Meu corpo quer ir no McDonald's. Aí a cerejinha de cima do bolo. 2023, treinava. Ia para academia pelo menos 3 vezes por semana. Olha que bênção. Terminei 2023. Acho que uns 4, 5 quilos. Não, menos. Uns 3 quilos. Só que mais saudável, despertinha. Acordava cedo, ia para academia, voltei, comecei a treinar. Pá. Meu marido engatou junto. Olha que bênção. 2024 chegou. Agora é o ano da alimentação. Vamos embora, vamos cuidar da alimentação, vamos melhorar. Vamos comer mais salada, mais legumes. Aí todo dia tinha uma saladinha, legumes. Eu era o tipo da pessoa que fazia o arroz, a batata e a carne. E a salada? Ninguém gosta. E os legumes? Ninguém gosta. Eu era essa mãe aqui, ó. Criei meus filhos. Ó, que miséria. Não faz isso não, menina. Em nome de Jesus. Se corrige. Aí, 24 veio. Comecei a cuidar mais da alimentação. Alimentação da minha família, dos meus filhos, do meu marido. Parei de comprar besteira. Parei com refrigerante. Parei de comprar doce. Fui parando. Ai, mas não tem uma sobremesa? Não tem. Tem fruta. Quer? Ah, não, obrigada. Tem tangerina, vamos comer tangerina de sobremesa? Ah, não, eu queria uma paçoca. Porque tinha balde de paçoca na casa. Aqueles. Então você para de comprar, querida. Não é você que faz o mercado? Para com isso, tira isso da sua família. Filho obeso. Você é a mãe dessa casa. Você é a dona dessa casa. Cuida do seu corpo. Cuida da sua família. Final de 2024, semana antes do meu aniversário, fui na médica. Ainda tô com dor aqui, ainda tá com formigando a perna, ainda tá não sei o que lá, aquilo, isso deve ser lipedema, não sei o que. Não, lipedema não, querida. Lipedema é quem é desse tamanho. Eu não, lipedema não. Não, isso aí pode ser não sei o que lá, deve ser intolerância. Eu tava com várias outras coisas que eu nem vou falar aqui, de saúde ainda, tentando resolver, e nada, nenhum médico específico das áreas resolvia. Era pele, era parte ginecológica, várias coisas que não se resolvia. Ela falou, Keila, vamos fazer um teste de intolerância alimentar? Ah, vamos. Aí eu morrendo de medo, Jesus, só não pode ser de lactose, porque eu amo queijo. O resto pode. Glúten.
todo tipo de farinha de trigo, lactose, todo tipo de queijo, de leite de vaca, de ovelha, de carneiro, de cabra, de tudo. E ovo, que era o rei da minha dieta, o ovo. Comia 2 de manhã, 2 à noite. Come o quê, gente? E eu passei o final do ano passado, sentada em mesa, olhando assim, pensando, o que eu como aqui? E mal, triste. Aí você começa a aprender, você começa a se corrigir, você começa a descobrir que, gente, eu acho que é uma bênção esse negócio, que eu estou aprendendo a ter domínio próprio. Eu sei sentar numa mesa e não comer. Porque é fácil você sentar na mesa, ai que delícia. Parece um porquinho. Tem mesa que eu sento e eu falo, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, dá domínio próprio para esse povo, Jesus. Sem julgar. Já julgando? Ai, Jesus, não deixa eu julgar. Mas eu fazia isso. Sentava, nossa, que coxinha boa, nossa, que bolinha de queijo boa, nossa, que não sei o que lá, bom, ai, uma pizza, 2 pedaços, 3 pedaços, ai, mas vou comer mais um, porque não sei o que lá, que essa pizza é muito gostosa, só hoje. E aí, esses dias, a pessoa, nossa, você precisa orar para Jesus te curar. Eu, não, ainda não. Ainda não, porque isso é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Porque daí, do ano passado para esse, a disciplina chegou. Disciplina. Eu como bem, eu como antes, eu como comida de verdade. Eu descasco mais do que eu desembrulho. Então, ai, mas você come o quê? Eu como comida de verdade, arroz, feijão, salada, legumes e proteína e fruta. Ai, que sem graça. Não é não, querida. As frutas que eram ruins estão boas, porque meu paladar não está viciado no açúcar. Por que eu estou contando todo esse testemunho, querida? Porque esse templo do Espírito Santo precisa ser bem alimentado. E aí, quando eu chegar num lugar... Semana passada, eu fui discipular um casal e a gente sentou num café. Aí o rapaz pediu um café com Nutella. Aí ela pediu o café com doce de leite, trufado, frappé, não sei do que, chantilly. E eu pedi um granola com mamão. Estou ali curtindo meu granola, meu mamão. Eles ficaram mal. Mas para mim tá tudo bem, você pode comer o que você quiser. Aí a gente conversando, e aí no discipulado, né? Era um discipulado, glória a Deus. Eu falei, o que tem alimentado a sua alma e o que tem alimentado o seu espírito? Que tipo de música você ouve? Que tipo de programa na televisão, no YouTube, você assiste? Qual é o seriado, filme que você está assistindo? Quem você segue no Instagram? Porque isso está formando a sua mente. É isso que você se alimenta. Então, quando eu escolho o meu alimento, eu tenho um cardápio gigante. Eu estava num café, o cardápio era grande. Tinha 3 opções que eu podia. Mas quando eu escolho o meu mamão, eu sei que eu estou fazendo bem para o meu intestino. Eu sei que eu estou nutrindo o meu corpo. Eu sei que ali tem vitamina. Eu sei que ali tem fibra. Eu sei que depois o meu intestino vai agradecer. Mas se eu escolher esse daqui... Nutella, açúcar, leite, que para mim não faz bem. Então, a gente precisa preocupar com o que a gente está comendo. De comida física. E também de música, Instagram. Quem que você segue? Talvez é o dia de você fazer um limpa no seu Instagram. Talvez é o dia de você fazer um limpa nas coisas que você assiste no Netflix. Porque a gente precisa nutrir a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Então eu quero te convidar a dar esse passo também em cuidado do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Faz uma matrícula numa academia para você cuidar do templo do Espírito Santo. Oh, Jesus, eu estou levando o templo do Espírito Santo para fazer uma caminhada no parque.
Eu estou levando o templo do Espírito Santo. Eu não consigo sair, não sei o que lá, filho. Eu estou ligando aqui um programa no YouTube para fazer um agachamento, para fazer um não sei o que lá, um exercício, uns abdominais, um negócio para fortalecer minha perna, meu músculo. Meu pai tem 77 anos. Pai, precisamos fortalecer esses músculos. Eu não quero ficar musculoso. Nem vai. Não vai conseguir, nem se quisesse. Mas você precisa ter força para levantar e sentar. Ele estava sentando igual a velha da Praça Nossa. Aí eu falo brincando com ele, ele dá risada, né? Vamos, pai. Levanta, senta. Aí agora eu chego em casa, ele está lá fazendo agachamento no sofá, assim. A gente precisa fortalecer esse músculo que vai me fazer caminhar até o dia que eu morrer. Precisamos cuidar do presente de Deus, que é você, que é a sua vida. E Deus deseja tornar a sua vida uma vida abundante. Você deseja isso? Vamos ficar em pé. Eu convido você a um momento. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele virou as costas para o pai. E ele saiu de casa. E ele experimentou, ele largou tudo. Largou o corpo, alma, espírito, largou tudo. Ele não queria saber. Ele queria alimentar a carne dele. E às vezes, a gente quer alimentar a nossa carne mesmo. Numa briga, numa discussão. Às vezes eu quero sentar numa mesa, num aniversário, eu quero só alimentar a minha carne. Às vezes, eu quero alimentar a minha alma só fazer o quê? Só falar mal dos outros mesmo, só não sei o que lá. E o filho pródigo, quando ele se viu comendo, desejando comer a comida do porco, talvez a gente não está vendo, mas talvez a gente ainda já está nesse lugar de comer a comida do porco. Aí ele cai em si. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, me porei em pé, e irei ter com o meu pai, e direi, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu queria que nesse momento, você tivesse esse tempo, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei contra o meu corpo, eu abandonei o meu corpo. Eu pequei contra a minha alma, eu abandonei a minha alma. Eu fui abusada, eu fui violentada, e eu não cuidei disso. Senta com um líder espiritual na sua vida. Conversa, desabafa, chora. Cuida da sua alma. Cuida do seu coração. As dores que você sente precisam ser curadas. A gente precisa chorar, a gente precisa se arrepender. A gente precisa perdoar quem nos machucou, liberar perdão. A gente precisa alimentar nossa alma. A gente precisa alimentar nosso espírito. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Hoje eu posso dizer que os 15 quilos que eu perdi não me fizeram bem apenas esteticamente. Fizeram bem para minha alma. Fortaleceram o meu espírito. Porque hoje eu sei dizer não. Eu sei, isso eu não quero. A força que eu tenho para dizer não para um brigadeiro, para um doce, para um chocolate, é a mesma que eu tenho para dizer não para o pecado, para a fornicação, para a prostituição. É a mesma força. Ei, é tudo carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito. E quem vai vencer essa guerra é o meu espírito junto com o Espírito de Deus. Fecha seus olhos. Começa a dizer, Espírito Santo, trata o meu coração. Espírito Santo, eu desejo uma transformação. Espírito Santo, me perdoa por abandonar o meu corpo, por abandonar a minha alma. Eu era uma criança quando eu fui abusada, quando eu fui violentada, eu fui traída, eu fui magoada, eu fui machucada, mas eu quero perdoar. Eu não tenho força, eu não sei, mas eu declaro, assim como o Senhor me perdoou na cruz, eu desejo perdoar. Senhor, me lava com teu Espírito Santo, me limpa. Jesus, me dá fome pela sua palavra. Começa a dizer isso, eu quero fome pela tua palavra, fome pela tua presença, fome por acordar de madrugada e orar, fome por jejum, fome por oração. Senhor, eu desejo que a minha vida seja cheia de ti. Começa a dizer isso, começa a pedir perdão pelos maus tratos que você tem feito ao templo do Espírito Santo. Começa a pedir perdão por não se cuidar, por não se amar, por não marcar um médico, por não fazer um
Senhor, a cada um de nós, cada uma dessas mulheres em oração, em intercessão, clamando a Ti por perdão, clamando a Ti, Senhor, por transformação. Transforma, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, para a gente viver a vida abundante, a vida próspera. Oro para que você tenha prosperidade na sua alma, assim como está bem a tua alma e o teu espírito. Você tem um corpo vital, um corpo vivo, um corpo próspero, um corpo saudável, uma alma que perdoa, uma alma que ama, uma alma que sabe agradecer, uma alma que não é ingrata, mas uma alma que levanta as mãos para o céu em gratidão, uma alma que agradece, uma alma que honra Jesus, um espírito grudado e ligado ao Espírito de Deus, que produz o fruto do Espírito, que produz graça, que produz amor, que produz a bênção, que produz o fruto do Espírito dentro de você. Segue a sua oração e clama a Jesus, clama a Jesus.